Olá, o meu nome é Adriel, sou aluno de farmácia da Unicamp e essa aqui é a Maia. Hoje a gente vai falar sobre farmácia veterinária, uma das áreas de atuação onde o profissional farmacêutico pode atuar. O mercado pet é um mercado que tem crescido muito nos últimos anos, pois as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde dos bichinhos. Deste modo, no ano de 2005, o Ministério da Agricultura permitiu a manipulação de medicamentos para animais. É importante ressaltar que, com isso, o mercado de atuação do farmacêutico se expandiu muito. Também é importante frisar que a atuação desse profissional nessa área deve estar sempre atrelada à atuação do médico veterinário, pois na grade curricular do farmacêutico não há fisiologia animal. Então, quem entende de animal é médico, quem entende de fármaco é farmacêutico. O segmento de farmácia veterinária é novo e vem alcançando seu auge nos últimos anos. Nas farmácias são atendidos principalmente cães e gatos, mas também outros animais, como cavalos, pássaros, cobras e espécies silvestres. Nós fizemos uma entrevista com uma farmacêutica que trabalha numa farmácia veterinária, a Thelma. Ela é responsável pela franquia aqui de Campinas, chamada Fórmula Animal. Vamos conferir? A gente foi na Fórmula Animal, que é uma farmácia de manipulação de medicamentos veterinários, para falar com a Thelma, que é a proprietária da franquia, mas ela não quis gravar. Então a gente fez um áudio e agora a gente vai dizer o que aconteceu na entrevista. A Thelma, ela é a proprietária da franquia e ela falou pra gente que o dia a dia na farmácia de manipulação veterinária ele é muito variado. É um trabalho bem dinâmico. Todos os dias tem uma tarefa diferente para ser realizada. E no caso ela, como proprietária, ela pode fazer a parte técnica tanto quanto administrativa, apesar de ficar mais na administrativa. Ela não passa muito tempo dentro do laboratório, porque lá, junto com ela na farmácia, trabalha uma farmacêutica, uma estagiária, uma técnica e uma pessoa de segundo grau completo. E eles que ficam mais no laboratório do que ela, na verdade, que fica mais na área de cuidar do contato com os fornecedores, do contato com os clientes mesmo. Ela faz mais a parte de analisar as matérias-primas, os fornecedores, de mexer com a documentação, dar as ordens de manipulação. 1, 2, 3 e vai. A ordem de manipulação consiste nos dados dos clientes e da formulação que é feita. E também ela conversa bastante com os veterinários. Eles veem bastante a interação medicamentosa. Se o médico passa vários remédios e aí o cliente chega lá e fala que quer todos eles em um biscoito, por exemplo. E às vezes não tem como colocar por causa da interação, um precisa tomar longe do outro. Ela foi formada na PUCamp em farmácia e ela trabalhou na indústria farmacêutica por 10 anos, tanto na humana quanto na veterinária. E depois disso ela tirou licença maternidade, acabou ficando 2 anos longe do trabalho e aí depois voltou já abrindo a farmácia de manipulação pela franquia. As características mais essenciais que ela citou pra gente seria a preocupação com a qualidade do produto, né? Não adianta ter só o farmacêutico ali dentro da farmácia, ele tem que acompanhar a escolha de fornecedores, porque já é muito importante também ter um fornecedor que dá um produto bom para você. Grande parte das manipulações são feitas para facilitar a ingestão do medicamento pelo animal. Porque é muito difícil você enfiar um comprimido na boca de um animal. Causa muito estresse, tanto para o dono quanto para ele mesmo. Então, tem maneiras que facilitam muito nessa ingestão, sem causar estresse para ninguém. E grande parte das manipulações são feitas a partir com esse intuito. Também tem muitas medicações que não têm a dosagem correta para o animal, dependendo do tamanho, dependendo do porquê que o veterinário está prescrevendo aquilo. Então, a manipulação também serve para isso, para deixar a dosagem correta, para não precisar ficar cortando comprimido nem nada disso, porque é proibido. Algumas formas farmacêuticas são o biscoito, o sachê,
a pasta e o xarope, que eles têm sabores. Então pode ser, por exemplo, uma pasta de salmão para passar no pelo do gato, ou então um biscoito de bacon para os cachorros. Tem o gel transdérmico, que passa na orelha do gato e aí tem absorção, porque o gato não consegue lamber a própria orelha. Também tem cápsulas e shampoos. As cápsulas têm vários tamanhos que a gente vai mostrar numa foto. Vai. Tem que tomar cuidado também quando o produto chega, ele tem que ser transportado de maneira adequada, porque às vezes tem medicamentos que são fotossensíveis ou então precisam ficar a certa temperatura. Então tem que ter certeza que isso chegou bem no estabelecimento, tem que usar ele de forma adequada. A informação certa para o cliente, sem falar como que usa, como toma, quantas vezes ao dia. E é muito importante ter um farmacêutico que tenha muita atenção nesses detalhes e que ele goste do que ele está fazendo também, porque os pets estão cada vez mais virando parte da família, eles são como filhos para muitas pessoas. O mercado pet é muito promissor. No ano de 2016, só com cuidados para animais foram faturados 1,53 bilhões de reais. E com medicamentos, esse valor chegou a 1,47 bilhões. Sendo assim, essa é uma área bastante promissora para a atuação do profissional. Os salários podem variar de R$ 1.800 a R$ 12.000, o que não é uma coisa ruim, né, gente? Vamos combinar. Mas é importante frisar que durante a graduação da farmácia, ela não incorpora conhecimentos da área animal. Então, além da graduação em farmácia, o profissional também deve fazer especializações, tal como farmácia magistral alopática veterinária, ciência animal, manipulação veterinária, boas práticas de fabricação de medicamentos veterinários e farmacologia veterinária, entre outros. Agora vamos ver as diferenças entre as formulações humanas e as formulações para animais. Eu aí numa farmácia veterinária que chama Farmavet e conversei com o Adriano, que é o veterinário responsável por ela. Então a entrevista você confere agora comigo e se você quiser ver na íntegra no site do G1. Então, Adriano, tem alguma diferença na formulação de remédio para animais e para pessoas? Você sabe? Então, a grande maioria dos medicamentos veterinários é praticamente o mesmo modo de fazer dos medicamentos humanos. Alguns são a mesma matéria-prima e alguns são algumas matérias-primas onde só existe na veterinária. Básico, a grande maioria dos medicamentos, dos antibióticos mais usados em humanos também são usados em veterinária. Por exemplo, uma cefalexina, uma amoxicilina. Salvo alguns medicamentos anti-inflamatórios, não podem ser usados em animais. Pela toxicidade, dependendo da espécie animal. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ácido acetil salicílico. Tem que tomar cuidado não usar em gatos, por exemplo, porque a absorção é totalmente diferente. Dependendo dos produtos, sim. Por exemplo, você pegar um caso, por exemplo, uma prednisona, prednisolona, são tanto usados como em veterinária como em humanos. Existem remédios que são só para cachorro, só para gato, só para cavalo, pássaro? Existe uma grande diferença, por exemplo, para começar com a posologia. E também a absorção de um determinado produto no gato é diferente da absorção no cachorro. Então, por exemplo, muda tudo. Muda a dose, muda a quantidade de horas, né, para você administrar o produto. Todo o sistema do gato como do cachorro é diferente de um cavalo, por exemplo. O cavalo tem alguns órgãos, a vaca tem outros órgãos. Alguns são bem iguais, mas, por exemplo, uma vaca, por exemplo, ele tem rumen. Os cachorros, gatos, humanos, não tem isso. Quanto à regulamentação dos fármacos para animais e humanos, quem cuida é o mesmo órgão, o mesmo ministério ou tem uma diferença? Tem uma diferença, tá? Ministério da Saúde cuida de todos os medicamentos da parte humana, tá? E Ministério da Agricultura é medicamento veterinário. E é necessário, por exemplo, dentro de uma farmácia, um farmacêutico. Agora, dentro de uma farmácia veterinária, não preciso necessariamente ter um farmacêutico. Eu preciso apenas ter um veterinário responsável pela minha loja. Mas quem não tem, por exemplo, veterinário, tem que ter um responsável técnico para assinar pela loja. Eu mudei de gato, mas não mudei de roupa. Essa aqui é a Lana. Além de farmácias, como a gente pôde ver nos 2 vídeos anteriores, tanto a farmácia de manipulação quanto a farmácia de dispensação de medicamentos veterinários,
O farmacêutico pode atuar também em hospitais veterinários, fábricas e indústrias de medicamentos veterinários e laboratórios de análises clínicas médico-veterinárias. Já deu para perceber que é um bom campo de atuação, né, gente? Bom, aqui fica o meu muito obrigado e até a próxima. Tchau!